Uhum. Uhum. Todos estão me ouvindo? Tá saindo aqui no meu telefone. Alô? 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 Eu tô ouvindo. Nada. Estão me ouvindo? A Lia tá me ouvindo, Lia? Sim, tô ouvindo. Tá bom. A Daiane lá, permite ela lá, ó, Patrícia. Uhum. Olá, Deu certo agora. estou de volta. Pode começar então, tá, Daiane? Tá bom. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Sim. Deixa eu compartilhar a tela. Está aparecendo a tela para vocês? Não. Agora tá. Então, vamos lá. Então, só para recordar, primeiro, boa tarde a todas e todos, porque tem um menino também presente, né? Hoje é o nosso segundo encontro. Na primeira aula, a gente começou a falar um pouquinho sobre a democratização do acesso à terapia com cannabis. Então, apresentamos alguns dados sobre as principais especialidades que já prescrevem, tanto medicamento importado quanto medicamento nacional, e falamos o porquê, né, de ter a cannabis no SUS, qual a importância de ter a cannabis no SUS.
Passamos por um breve esforço histórico da descoberta da cannabis, que é uma planta doméstica que é utilizada desde a antiguidade. Começamos a explicar o sistema endocannabinoide, que está presente em todos os vertebrados, quais as principais funções do sistema endocannabinoide: comer, relaxar, dormir, esquecer e proteger, a importância dele, né, para o nosso corpo como um todo, o sistema endocannabinoide como maestro dos demais sistemas que a gente possui. Começamos a falar dos endocannabinoides, e eu não me recordo exatamente aonde que a gente parou. A gente chegou a falar de endocannabinoides? Eu acho que a gente parou no SEC, né? Tá. Isso, a gente parou no SEC. Tá, então paramos no SEC, que é o sistema endocannabinoide, e agora a gente vai conhecer, então, um pouquinho mais desse sistema, que é um sistema maestro de todos os demais sistemas do nosso corpo, né? O porquê que a planta da cannabis vai ter tantas possibilidades terapêuticas. Exatamente, vou retroagir aqui um pouquinho, porque o sistema endocannabinoide, ele vai estar presente em todo o nosso corpo. Nós vamos ter receptores, que são o CB1 e o CB2, e eles vão estar presentes no sistema nervoso central, então no cérebro, no nosso sistema imunológico, no intestino, na pele, nas articulações. Então, por isso que eu vou utilizar a cannabis para questões neurológicas, ansiedade, insônia, Parkinson, demência, questões imunológicas, doenças autoimunes respondem muito, porque está muito presente no sistema CB2, até mesmo algumas síndromes genéticas raras, que não tem uma medicação específica, já tem alguns estudos com a cannabis mostrando que ela vai auxiliar exatamente por essa regulação do nosso sistema, né? Na parte da odonto, vai estar presente na polpa, nos ossos, na gengiva, então, para uma neuralgia de trigêmeo, para o bruxismo, que o bruxismo também vai estar ligado com problemas do sono, né? Ele é tratado como uma doença do sono. No intestino, síndrome de Crohn, já tem evidências também comprovando que a cannabis pode ser ótima aliada, porque ela tem um poder anti-inflamatório muito grande. Até mesmo na recuperação óssea das articulações, artrite, artrose. Então, como os receptores estão presentes no nosso organismo, acaba que a gente tem respostas em todos os sistemas possíveis, né? Não somente em questões neurológicas, que são as mais faladas. Epilepsia foi a mais falada, até porque foi a primeira, né, que trouxe uma pesquisa e já tem uma evidência bem robusta, mas a gente vai ter possibilidades infinitas, porque também são pesquisas novas no sentido que a gente ficou muito tempo no proibicionismo e era difícil até mesmo desenvolver uma pesquisa, porque não se tinha acesso à planta, né, para fazer um estudo. Então, de 2018 para cá, as pesquisas aumentaram e o Brasil é o terceiro país que mais está produzindo artigos científicos em cannabis atualmente. Então, Unifesp, a USP já são faculdades renomadas, a Unila em Foz do Iguaçu, a Federal de Santa Catarina, que já tem uma disciplina e tem autorização para cultivo na parte da medicina veterinária. E eu fiquei muito feliz em saber, semana passada, que a UFSM, né, inclusive teve uma sessão semana passada, o UFSM está despontando também e vai ter um cultivo de cannabis e vai ampliar suas pesquisas com cannabis. Já tem no UFSM pesquisa também na parte de veterinária. Então, vamos falar um pouquinho dos endocannabinoides, né? A planta, ela produz fitocannabinoides. E nós, humanos, na verdade, todos os vertebrados possuem endocannabinoides, que são substâncias semelhantes à que a planta produz. Por isso que a gente vai responder também ao que está na planta. Então, os principais endocannabinoides que a gente já conhece, que já foram isolados, é a anandamida e o 2-AG. A anandamida, gente, que é essa molécula aqui, ela é responsável pela nossa felicidade. A palavra anandamida vem do sânscrito e significa felicidade extrema. Ela é o que dá o bem-estar, ela que regula o nosso humor, que alivia a dor, que regula a ansiedade. Então, olha a importância da anandamida. Não sei se eu cheguei a comentar na aula passada, né, mas isso está sendo bem abordado na medicina do esporte.
Tem atleta de alta performance que, quando ele está no auge assim, da sua atividade, isso é muito comum em maratonista ou triatletas, eles sentem uma coisa diferente no corpo, é uma descarga diferente, como se eles tivessem realmente um barato, é o chamado efeito high. E o que dá esse efeito é a anandamida, que é descarregada no cérebro pela produção da atividade física. É uma sensação de felicidade extrema, por isso a palavra anandamida. E essa anandamida que a gente produz, que inclusive está presente no leite materno, ela é muito parecida com o THC. Então, por que o THC traz uma sensação de alegria, de euforia? Por que quem fuma, vamos falar um pouquinho do uso recreativo, né? Quem fuma maconha fica rindo, porque está com uma sensação de bem-estar, exatamente por causa do THC alto da plantinha que ele fumou. Então, por que está no leite materno? Quem é mãe aqui já amamentou sabe que nem sempre a criança procura o peito porque tem fome. Quando ela acorda de noite, ela procura o peito para voltar a dormir. Quando ela se machuca e está com dor, ela procura o peito, é o carinho, é o afeto. É a anandamida que a mãe está dando diretamente para o seu bebê. Então, olha só, a primeira alimentação que a gente recebeu, todos nós, quando chegamos aqui no mundo, foi um leite materno rico em anandamida, ou seja, endocannabinoides. O 2-AG também está presente no nosso organismo, ele é extremamente abundante, principalmente no sistema, deixa eu botar aqui, no sistema neurológico. Então ele é um agonista total CB1 e CB2, e ele é o mensageiro primário das sinapses excitatórias. Então é ele que vai regular a neuroplasticidade e a inflamação intimamente ligada com o cérebro. Então o 2-AG, ele vai ser muito semelhante com o CBD. Por que o CBD vai controlar uma epilepsia? Porque é ele que controla a sinapse excitatória. Quando o neurônio está muito excitado e vai convulsionar, o 2-AG vai lá e regula. E ele age sob demanda. A gente produz e depois tem... E, na verdade, a planta faz essa mesma função que o nosso corpo já estava acostumado a fazer. Então, e a gente vai ter as enzimas de degradação, que é a FA e a MAG, e da mesma maneira que a gente produz sob demanda, depois vem a enzima e ela degrada aquilo que a gente produziu. Então, produziu anandamida, a enzima degrada, então a gente vai ficar feliz o tempo inteiro. Né? Produzir anandamida, estou super feliz, pratiquei o esporte, vou ficar rindo para sempre? Não, vai lá, a enzima já degradou a minha anandamida. Eu tenho um videozinho, eu não vou passar na aula porque acho que ele tem 10 minutos e a gente está com o tempo limitado, mas eu vou enviar para vocês, que é a história de uma senhora que ela não tinha essa enzima de degradação da anandamida. Ela produzia muita anandamida e não se degradava. Então, ela era extremamente feliz, ela não sentia dor, ela sofreu um acidente, teve que fazer uma cirurgia e os médicos falaram que geralmente a dor dela seria muito intensa e ela não precisou de medicamento. E aí os médicos foram investigar, né, o que estava acontecendo e aí verificaram que ela não tinha exatamente essa enzima que degrada a anandamida, por isso que ela não sentia dor. E o marido falava que ela acordava num bom humor maravilhoso, que inclusive o bom humor dela chegava a irritar ele, que ela estava sempre feliz. Ela às vezes se machucava e não via, por exemplo, ela não via que ela estava se queimando no fogão, porque ela não tinha sensação de dor. Ela teve parto normal, sem nenhuma analgesia, e ela fala que a melhor sensação que ela teve foi a sensação do parto, que quando o filho nasceu, ela disse que foi melhor que um orgasmo, era a produção da anandamida e que ela não degrada, então ela estava sempre com essa anandamida alta. E isso foi importante, né? Essa pesquisa também da anandamida é importante para a gente, porque percebe que essa anandamida que traz essa sensação de bem-estar, muitas vezes quando a pessoa ou tem uma enzima de degradação que degrada muito rápido, ou não está produzindo anandamida, ela precisa suplementar. E aí a importância da plantinha, né, vir para fazer essa suplementação. Quando a gente fala de geriatria, o porquê que a geriatria deveria se importar bastante com a cannabis, porque cannabis, e é uma frase que alguns colegas já falaram, né, cannabis é coisa de velho, não é coisa de adolescente. O adolescente ainda está com o córtex pré-frontal em formação. O velho, ele está parando de produzir anandamida, assim como a gente deixa de produzir tudo, né? É menos hormônio, é menos colágeno e também são menos endocannabinoides. E aí a suplementação se faz necessária. E aqui outra coisa importante.
algumas patologias já foi comprovado que existe uma deficiência de produção de endocannabinoides. O autista produz menos endocannabinoides. Então, por que a cannabis é tão boa para o autismo? Porque ela suplementa o que ele já não está produzindo, já traz essa recompensa. Na questão da saúde da mulher, a menopausa, gente, por muito tempo ela foi esquecida, né? Inclusive nós mulheres fomos taxadas de malucas, loucas, e nada mais era do que uma queda de hormônio, uma queda de estrogênio. Vem esse brain fog, a névoa mental, o pico de hormônios, né? E isso não era algo que era valorado até mesmo pela medicina. E hoje, ainda bem que já teve essa virada de chave, a gente já olha para a saúde da mulher com um olhar diferente. E para a questão da perimenopausa, né, a partir dos 40, a cannabis também seria excelente para fazer uma suplementação, porque vai ajudar com a fadiga, com a disposição, com o sono, com o humor, que na verdade são todos os sintomas que a gente tem na perimenopausa, e que era tratada como maluca. Inclusive as primeiras propagandas, as propagandas do Rivotril, era isso, uma mulher lavando a louça, feliz em casa, e o marido chegando e falando, olha, para ela tá calminha quando você chegar. Então, nos medicavam para a gente ficar calma, lavando louça e cuidando da casa. E, na verdade, era uma queda de estrogênio. Bom, o sistema endocannabinoide, essa complexa rede que a gente já percebeu que está em todo o nosso corpo, e ele que faz a homeostase, ou homeostasia, que é o equilíbrio de toda a nossa regulação. Já falei que ele age sob demanda, então ele tem um mecanismo retrógrado, que é um mecanismo atípico. Quando a gente precisa, ele vai lá e produz. Então, o cérebro está super excitado, o neurônio está excitado, vou convulsionar. Chama o GABA vai lá e controla aquela crise excitatória. Da mesma maneira, o CBD vai lá e vai regular esse cérebro que está super excitado e vai fazer com que não haja uma crise, no caso, né, da epilepsia. Ele vai atuar, ele é extremamente promíscuo, gente. O SEC, ele se relaciona com praticamente todos os demais sistemas, né? Hoje a gente estuda o sistema endocannabinoide, mas a gente já sabe que ele ainda é mais complexo do que a gente conhece. Como ele vai modular a liberação dos neurotransmissores e citocinas, ele vai controlar praticamente todo o nosso corpo, até mesmo a percepção da dor. Quando a gente fala da cannabis para dor, já comentei na última aula, né, que a gente vai ter vários tipos de cannabis. A cannabis tem vários componentezinhos. E os fitocannabinoides são alguns deles. E esses fitocannabinoides, quando eles são isolados, a gente já consegue verificar qual é o potencial terapêutico deles. O CBD, ele é mais ansiolítico. O CBD vai me ajudar com a questão da ansiedade, do sono, do estresse. O THC é analgésico. Então, para dor, o THC vai ser necessário. Não necessariamente que o CBD não seja útil. O CBD ele pode ajudar muito com a dor, muito pelo efeito dissociativo da dor. Se eu estou dormindo bem, se eu estou com um humor melhor, talvez eu não dê tanta atenção para a minha dor e eu consiga conviver com ela. Mas o CBD não vai ter um efeito analgésico. Para uma dor mais intensa, a gente vai precisar fazer uso de um THC, que é o tetraidrocannabinol. Bom, aqui explicando um pouquinho, né, como que acontece essa sinalização retrógrada para conter esse excesso de sinalização neuronal. Então, a gente tem a anandamida e o 2-AG, que são os dois endocannabinoides que o nosso corpo produz. Eles são degradados por essas enzimas que a gente também produz e é chave e fechadura. Então, a gente vai ter as entradas dos canais de cálcio no neurônio pós-sináptico, né, e eles vão se conectar através de uma viagem retrógrada. Eles vão caminhar nesse sentido inverso até a fenda sináptica do neurônio. E aí faz o bloqueio se acoplando a esses receptores. E aí vai exatamente inibir a liberação do GABA ou do glutamato, né, silenciando e acalmando no caso de uma epilepsia ou no caso de uma crise de dor. Quando a gente fala de crise de dor, alguns pacientes, ou até mesmo na crise de epilepsia, alguns pacientes relatam sentir uma aura. A aura é exatamente alguns em uns pontinhos pretos, um arrepio na pele, uma sensação diferente, eles sabem que eles vão ter uma crise, ou que eles vão ter uma crise de dor, ou uma crise de epilepsia. E aí, quando está nessa fase da aura, se eles conseguem utilizar a cannabis de forma aspirada, inalada, em Israel eles usam inalação,
Então, colocam um inalador, eles conseguem controlar a crise, não tem a crise de epilepsia ou a crise de dor. No Brasil, a gente ainda não permite a inalação, mas quando a gente fala de cannabis fumada, né, eu tenho pacientes que usam cannabis flor, fumando mesmo, um deles é um paciente de São Paulo, ele tem esclerose múltipla, falaram que ele não ia chegar aos 35 anos, ele completou 40 e está super bem assim, controlado, mas ele usa a cannabis fumada, que é a única coisa que controla a crise de dor dele. Então, mesmo quando a gente tem preconceito, né, poxa, mas a pessoa está fumando cannabis, a pessoa está fumando porque é o que controla a dor dela. Vou deixar a dica de um documentário, não sei se eu já falei, se chama Ilegal, A Vida Não Espera. Ele foi produzido pela Super Interessante. Não é novo, ele é de 2015, mas ele traz alguns casos de cannabis, e eu até passava ele em sala de aula para os alunos, porque ele ajuda muito a quebrar o preconceito. Então, traz o caso da Anne Fischer, que é uma menininha de Brasília que tem uma síndrome genética rara, e traz o caso, Anne Fischer usa CBD importado, até hoje ela usa CBD importado, e traz o caso de uma outra paciente, que é Juliana, que ela tem um problema de espinha bífida. E a espinha dela, eles tentaram fazer uma cirurgia e acabaram que piorou, que eles partiram a coluna dela em 2. E ela tem muita dor. Ela chegou a usar bomba de morfina. E mesmo com a bomba de morfina, ela não teve controle de dor. E a única coisa que controlava a dor dela era a cannabis fumada. Juliana entrou com a ação, ela conseguiu pelo Estado, né, o fornecimento do Mevatil, que é um THC inalado para controlar a dor dela. Eu não falo com a Juliana já tem um bom tempo, mas 4 anos após ela ter ganhado a ação, ela ainda não tinha conseguido um frasco do produto. E esse remédio custava R$ 4.500. Então, ela falava, eu continuo usando cannabis fumada porque eu não tive acesso ao medicamento. E a dor é minha, né? Quem é o Estado para dizer o que eu posso e o que eu não posso? Se a bomba de morfina não estava fazendo efeito e o que me dá o alívio da dor é a cannabis, eu vou continuar usando. Mas ela é um exemplo, assim, do quanto o THC também é importante para a dor, e muitas vezes a gente coloca o THC como o vilão, porque o THC é o que dá o efeito psicótico, é o que dá o barato, quem usa para fim recreativo vai procurar um THC alto, mas o THC vai ter muitas propriedades terapêuticas também. Ainda falando aqui dos nossos endocannabinoides, a anandamida, né, então ela é produzida pelo nosso organismo, sob demanda. Eu acho lindo porque ela é chamada da molécula da felicidade, são 2 moléculas que a gente produz, que o nosso corpo é perfeito, né? A que eu mais amo é a anandamida, eu tenho inclusive ela tatuada aqui, a anandamida, e a outra é a ocitocina, que é a molécula do amor, né? Que a gente produz quando vê um bebê, quando vê um cachorrinho, quando vê um gatinho, a gente libera a ocitocina. Então, o nosso corpo produz naturalmente sob demanda. E ela vai regular exatamente aquilo que a gente já falou, o nosso bem-estar, motivação, o dor, o humor, o sono. O 2AG é esse que está mais presente no cérebro, regula a inflamação, neuroproteção e ajuda nessa comunicação neuronal através das comunicações das fendas sinápticas. Aqui, gente, quando a gente tem uma produção legal de 2AG, facilita a plasticidade e o aprendizado. Quando a gente fala de crianças com problema de paralisia cerebral, que tiveram algum quadro de derrame no cérebro, que ficou com lesões, e o corpo precisa criar novas sinapses, e o cérebro precisa reaprender. Então, não vou nem falar só de criança, eu trago muita pediatria, porque é a vivência maior que eu tenho, inclusive a do meu filho, né, que ele teve um AVC. Mas quando a gente pega idosos que têm um acidente vascular cerebral, a cannabis pode ajudar muito nessa parte de plasticidade cerebral. Vai ajudar, no caso do AVC, a questão da espasticidade, que é muito comum, eles ficarem com um lado parado e um extremamente rígido. Então, a cannabis vai ajudar na questão da própria terapia, né? Como é que vai fazer terapia se ele está com dor e totalmente com o corpo rígido? Então, ela consegue fazer essa liberação muscular e ainda no cérebro facilita esse novo aprendizado que o corpo muitas vezes tem que reaprender a deglutir, tem que reaprender a caminhar, alguns têm que reaprender a falar. Então, nessa parte de reabilitação, a cannabis ela é super bem-vinda. Bom, os nossos receptores, né?
Já disse que nós temos o CB1 e o CB2. O CB1 praticamente no sistema nervoso central e o CB2 no sistema periférico e imune. Uma observação bem importante, gente. Nós não vamos ter no tronco encefálico receptores nem CB1 nem CB2. Ou seja, o que controla a nossa respiração, a nossa questão de parada cardiorrespiratória, é no tronco encefálico. Como não tem receptores no tronco encefálico, tem no cérebro, né, principalmente nos gânglios de base, no hipocampo, mas no tronco encefálico não tem como acontecer uma morte por overdose de cannabis. Para ter uma overdose de cannabis, a pessoa teria que consumir toneladas de flores, é praticamente assim impossível. Então não há registro histórico de morte de overdose de cannabis. E aí também eu coloco mais um ponto de reflexão. A gente cria tanta barreira para cannabis, como se ela fosse um grande problema, e eu escuto muito falar, mas a maconha é a porta de entrada. Desculpa, gente, acho que a porta de entrada é o álcool. O álcool é a porta de entrada, o álcool nos traz problemas de morte, o álcool nos traz cirrose, o álcool aumenta em muitos gastos do SUS, o álcool aumenta a violência doméstica, dia de jogo que marido está bebendo em casa, aumenta a quantidade de feminicídio. É uma ligação direta da violência doméstica com o uso do álcool. E eu achei interessante falar isso, primeiro que eu sou advogada, né, e feminista, e quando a gente está falando de saúde da mulher, eu acho que a gente precisa falar do uso abusivo do álcool e dos problemas que o álcool traz. Enquanto muitas pessoas colocam a maconha como a erva do diabo, o álcool está aí, todo mundo bebe de uma maneira super liberada e a maconha continua sendo estigmatizada. Bom, voltando aqui para os nossos receios. Vocês podem me interromper, tá? Qualquer coisa vocês podem falar, podem tirar dúvidas. Receptor CB1, no cérebro, hipocampo, no córtex e no cerebelo. Funções, memória, humor, dor, apetite e movimento. Quem está com dificuldades em ter um bom humor, aqui a gente vai trazer problemas também relacionados à psiquiatria, né? Um bipolar, uma depressão, a cannabis vai ajudar exatamente porque vem regular isso. Apetite, gente, o CBD, por ele ser ansiolítico, ele controla o apetite. Tem outra molécula agora que está sendo mais estudada, que é o THCV, que é a tetraidrocannabivarina, que diz que ela regula o apetite tirando a fome. Já o THC, ele dá apetite, ele aumenta a fome, ele produz mais, faz com que a gente tenha mais vontade de comer. Então, quando a gente fala, usou cannabis e não teve fome, usou cannabis e teve fome, na verdade vai depender da molécula que você está usando. Quando a gente fala da cannabis, ela é uma caixinha de ferramenta com vários fitocannabinoides, a gente vai ter o CBD e o THC, que é o canabidiol e o tetraidrocannabinol, são os mais estudados. Mas eu vou ter o canabicromeno, o canabinol, o canabigerol, o tetraidrocannabivarina, o delta-8 THC, e além os fitocannabinoides, atualmente são já classificados mais do que 140. Eu nem sei falar o número exato, porque eu estudava assim, tem 132. Aí, quando eu ia preparar outra aula, tem 137. Toda hora eles conseguiam isolar um novo. Então, são mais de 140. E, além disso, vai ter o terpenos e flavonoides. Os terpenos é o que dá o aroma para a planta. Quem aqui gosta de plantinhas, de ervas naturais? Eu gosto, eu tenho aqui na minha, eu tenho um corredor que nem é muito grande, gente, mas eu tenho boldo, lavanda, alecrim e manjericão. E o cheirinho dessas plantas não são característicos. O boldo, a lavanda, cada um tem o cheiro, é o terpeno. E essas plantas não têm propriedades medicinais? Tem propriedades medicinais. A gente sabe que o boldo é bom para o estômago, que a lavanda é calmante, que a camomila é calmante. O alecrim dá alegria, energia, ele aumenta a pressão. Então, assim, o terpeno da planta também vai ser diferente. Nós temos hoje mais de 1000 tipos de cannabis diferentes e elas vão ter cheiros diferentes. E o terpeno que está presente também vai ter resultados terapêuticos.
Uma planta que tem o lanilol, que é o mesmo que tem na lavanda, vai ser mais calmante. Enquanto uma que tem o peppermint, que é o mesmo que tem no hortelã e na pimenta, ela vai ser mais energizante. Então, a gente vai ter isso, que é o terpeno, que é o cheiro da planta, que também tem propriedades terapêuticas, e ainda tem os flavonoides, que também tem potencial anti-inflamatório. Então, a cannabis, quando a gente fala de um produto, eu estou usando cannabis e para mim funcionou. Mas eu dei para o meu vizinho e não funcionou. Mas deu o quê? Né? Ele está tomando a mesma? E será que ele tem o mesmo receptor como você? Aqui é um ponto bem importante. Quando a gente fala desse sistema endocannabinoide, cada um vai ter o seu. Nem mesmo gêmeos idênticos univitelinos vão ter o mesmo sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é mais ou menos como a nossa digital. A digital, cada um não tem a sua, só que a nossa digital não muda, né? Uma vez eu li, nem sei se é verdade, que a digital é feita das nossas mãozinhas encostando na placenta da mãe e que aí fica nos dedinhos. Não sei se é verdade. Mas o sistema endocannabinoide, cada um tem o seu. E a gente pode mudar esse sistema endocannabinoide, a gente pode ativar o nosso sistema endocannabinoide. Daiane, como que eu ativo o meu sistema endocannabinoide? Vamos pegar um caso assim, vou pegar o meu caso, tá? Quando eu comecei a usar cannabis, foi em plena pandemia, a gente estava vivendo um período caótico, né? Acho que quem não teve crise de ansiedade na pandemia, acho que não viveu a mesma pandemia que eu vivi, gente, porque para mim foi assustador. Eu sou professora universitária, eu saí de uma aula física para uma aula online em 2 semanas, eu tive que aprender a usar trocentos sistemas, eu tinha turma manhã, tarde, noite, eu era coordenadora do curso. Então, eu tinha 20 turmas, e quando eu acordava de manhã, eu já tinha mais do que 50 mensagens, manda o link, manda o link, manda o link, porque era os alunos pedindo o link. Eu não sabia nem que turma era, quem era o professor, e aquilo eu já acordava com meu coração disparado. E aquilo começou a ser mais rotineiro, né? Assim, o medo de sair na rua, o medo de pegar doença, a questão de você estar sobrecarregada com essas aulas online, e eu comecei realmente a ter crises de ansiedade. Quando eu comecei a ter crise de ansiedade, eu estava dentro de casa, sem fazer atividade física, comendo absurdamente. Eu não sei vocês, mas eu engordei pra caramba, porque o que a gente fazia? A gente pedia comida no iFood e abria um vinho. E ficava vendo live na TV, achando ótimo, né? E era o que a gente tinha para fazer, não tinha outras opções. Então, ali, eu tenho certeza que meu corpo estava sob uma pressão e eu estava extremamente inflamada. Hoje eu faço atividade física, eu emagreci 25 quilos, eu tomo sol, então meu sistema endocannabinoide não é o mesmo hoje do que quando eu comecei a usar. Quando eu comecei a usar, eu cheguei a usar 40 gotas de manhã, 40 gotas de noite para me controlar, para eu conseguir dormir de noite sem ficar com aquele cérebro agitado pensando nas aulas do outro dia. Hoje eu uso 6 gotinhas de manhã, 6 gotinhas de noite e estou super bem. Eu mudei o meu sistema endocannabinoide. A gente pode ativar comendo saudável, com uma prática esportiva, tomando sol, e isso vai regulando. Então, uma pessoa que está em depressão, que não sai de casa, que não pratica atividade física, provavelmente os seus receptores não vão estar tão abertos quanto uma pessoa que está se exercitando. Então, até mesmo a questão da dose, ela pode ser ajustada com o tempo. Eu vou usar para sempre. Não necessariamente, a pessoa pode usar naquele momento que ela está tendo uma crise de ansiedade, ela já se regulou, ela pode deixar de usar. Eu hoje uso por outras questões, né, gente? Até porque 50 anos, menopausa, melhora a minha fadiga, melhora o meu humor, melhora a minha tolerância, eu não quero deixar de ter os benefícios, eu faço uso contínuo, e aqui em casa eu uso, meu filho usa, meu marido usa, até meus cachorros, quando estão ansiosos, também usam, porque eu confio no produto e eu sei a resposta que ele vai me trazer. Receptor CB2, né? Aqui é o sistema imunológico, resposta inflamatória. Então, quando a gente vai falar de uma síndrome de Crohn, CB2, né? Questão de o sistema imunológico mesmo. Inflamação, produção de citocinas pró-inflamatórias. A questão exatamente da neuroproteção, aqui é receptores CB2. Dor inflamatória, gente, toda dor nociplástica, na verdade, vai estar intimamente ligada com o CB2. Então, aqui a gente vai ter fitocannabinoides que vão se conectar mais com o CB2 e fitocannabinoides que vão se ligar mais com o CB1.
Qual é a importância de eu conhecer isso? É eu saber depois qual o produto que eu vou prescrever para o meu paciente. Então, nós vamos ter diferentes produtos, diferentes fitocannabinoides que vão se conectar em receptores diferentes. Então, esses receptores vai depender exatamente de qual é o alvo terapêutico que eu quero tratar. Quando a gente pega um paciente de fibromialgia, geralmente a queixa principal é a dor, não é? A dor, gente, é muito difícil uma pessoa ser feliz com dor. A dor acaba com qualquer coisa. Mas, além da dor, vai ter o sono, vai ter a ansiedade, vai ter o humor, vai ter outros alvos que também podem ser tratados com a cannabis. Quando eu falo de, primeiro, identificar qual é o alvo terapêutico que a gente quer tratar, é porque eu vou precisar escolher o meu produto. Eu vou pegar um óleo rico em THC ou vou pegar um óleo rico em CBD? Ou vou pegar um óleo equilibrado com THC e CBD? E vai ficar sempre nesse óleo, eu posso mudar depois, aí a gente vai fazendo exatamente essa individualização do tratamento. O tratamento nunca vai ser o mesmo, a gente vai ter um protocolo. A gente vai ter um protocolo para fibromialgia com alvo terapêutico primordial dor. Nós vamos iniciar aqui com 1 para 1. Mas depois que a gente já está mais regulado na dor, que já melhorou a questão da neuroinflamação, a gente muda para um rico em CBD. E aí a gente vai ajustando. É a orquestra, gente. É o maestro organizando a sua orquestra, vendo o que ele precisa que toque naquele momento. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tá. Fitocannabinoide, gente. Então, falei que a planta, a gente vai ter vários fitocannabinoides, os terpenos e os flavonoides. Quando começou a estudar a planta, classificaram a planta em 3 tipos: cannabis sativa sativa, cannabis sativa indica, cannabis sativa ruderalis. E aí, lá no início, lá nos primórdios, a sativa sativa era a que era rica em THC. Era uma planta mais pequenininha, ela não era tão alta, a folhinha dela era menor e ela tinha um THC alto e um pouco de CBD. A cannabis sativa indica, ela é rica em CBD. Ela é uma planta maior, ela é bem mais alta, ela vai ter uns galhos compridos e finos, ela chega a passar de 2 metros às vezes. Então, ela tem pouco THC e muito CBD. E a ruderalis é uma planta mais rústica e ela era utilizada muito mais para a produção de tecido, de linha. Ela era média, não era tão comprida quanto a indica e não tão pititica quanto a sativa, mas ela era mais utilizada para fazer tecido. Curiosidade, quando o Brasil foi descoberto, as caravelas do Pedro Álvares Cabral eram todas feitas de cânhamo. As velas da caravela eram feitas de cânhamo. Os livros que a gente lia lá antigamente, até a Bíblia, o tecido, o papel, era feito de cânhamo. Então, a cannabis ela foi amplamente utilizada, o cânhamo, né, para a produção de tecido e de papel. Aí, qual a diferença de cânhamo e de cannabis? O cânhamo é a fibra da cannabis, né? Então, assim, o que a gente não usa, o galho pode ser utilizado para produzir tecido, para produzir tijolo, para produzir biocombustível. A planta como um todo, gente, ela é um grande commodity, ela é um grande negócio. O Brasil autorizou agora o uso, o plantio para o uso medicinal. Então, a gente vai poder plantar para extrair os fitocannabinoides lá da florzinha e fazer remédio. E o que a gente vai fazer com todo o resto? Porque ali a gente podia fazer muita coisa. A gente pode fazer ração para cachorro. Meu cachorro já provou, ele adorou, trouxe do Uruguai. No Uruguai, aliás, já tem bastante coisa. Tem erva de chimarrão também com folhinha de cânhamo. E a gente pode fazer tecido. E uma outra curiosidade, o cultivo é muito mais sustentável que o cultivo do algodão. Gasta muito menos água e é muito mais rentável. Quando a cannabis foi proibida, também teve essa briga entre o algodão e o cânhamo nos Estados Unidos, né? O algodão é uma indústria riquíssima. Então, o nosso tecido hoje, a maioria vem do algodão, e o cânhamo pode substituir o algodão com muita facilidade. A cannabis, além de ter toda essa propriedade industrial também, ela é uma planta biogestora. O que significa ser uma planta biogestora?
ela limpa tudo que está no solo. Se o solo está contaminado, ela puxa toda a contaminação. Ela foi utilizada em Hiroshima Kawasaki para tirar a contaminação do solo por causa das bombas. Aqui no Brasil, tentaram fazer um projeto para limpar Mariana, depois do desastre, né? E não foi aceito porque era maconha. Mas ela poderia ter limpado esse solo. E aí, uma observação bem importante, saber a origem do produto. Como ela é uma planta biogestora, que ela puxa tudo que está no solo, o cultivo precisa ser um cultivo orgânico com grau farmacêutico. Eu comprar uma cannabis sem saber a procedência, eu posso estar causando mais prejuízo do que benefício para o meu paciente. Se eu pegar uma maconha que foi cultivada, vamos pegar assim, até uma maconha importada, mas que foi cultivada na Rússia, durante a guerra, que está totalmente contaminado de bomba atômica. As próprias cannabis, as primeiras cannabis que cultivaram em Israel, precisaram ser jogadas fora porque estavam contaminadas por causa do período da guerra, né? Então, a gente precisa ter um cultivo que seja um solo adequado, que seja um cultivo orgânico, sem pesticidas, sem metais pesados, para que a gente tenha um produto de grau farmacêutico, para que seja realmente um medicamento. Quando vai fazer a prescrição de qualquer produto, seja qual for a origem, a primeira coisa que tem que pedir, seja para o representante do produto importado ou do produto de farmácia, é o certificado de análise, o COA. O COA que vai me mostrar a potência dos canabinoides, vai me trazer o perfil dos terpenos, vai me trazer que não tem metal pesado, que não tem pesticidas, são 10, 15 páginas colocando tudo isso daquela extração. E como é um produto natural, né, um produto fitoterápico, pode ter alterações, mas a gente procura sempre uma replicabilidade exatamente para continuar um tratamento com menos prejuízo para o paciente. Meu filho, quando começou a utilizar, era uma pasta dourada, assim, vinha numa seringa de 10 ml. Eu tinha que medir com uma régua para fazer a dose dele. Depois eu diluía no TCM para aspirar e conseguia administrar. Quando eu comprei o segundo frasco, não era mais uma pasta dourada, veio uma pasta preta, que era até difícil de eu tirar, dura, horrível. O cheiro era um cheiro de mato mesmo. Mudou a planta, provavelmente era uma outra extração. E aí mudou o padrão de crise dele. Ele começou a ter uma crise com grito e com risadas ao mesmo tempo, que ele nunca tinha tido. A barriguinha começou a ficar distendida, eu comecei a ter que fazer Buscopan de horário, e aí, gente, 2014, ninguém sabia nada. Eu falei, gente, a única coisa que mudou foi a cannabis. Tem que ser alguma coisa aqui. Fui investigar. E aí que eu fui entender essa parte da importância da plantação. E realmente, até hoje, essa primeira empresa lá que eu usei, até hoje a gente não sabe qual é a origem da cannabis deles. Se era uma cannabis com grau farmacêutico ou se era uma cannabis com grau industrial, provavelmente era uma cannabis que estava contaminada. E eu senti isso rapidamente no resultado que deu, né, no tratamento do meu filho. Então, conhecer a planta, saber a origem da planta é extremamente importante. Fitocannabinoides. Bom, o primeiro que está aqui é o delta-9-THC, tetraidrocannabinol. O THC, gente, é aquele que foi estigmatizado por muito tempo como o vilão, né? Como o que dá o barato. Quem faz uso adulto quer um THC alto, não quer o CBD, porque o CBD vai dar sono, relaxamento, mas não vai dar o barato. O THC, apesar de ser visto como o do mal, na verdade ele é super do bem e ele vai ser necessário. Eu já falei que para dor eu preciso do THC, porque ele que é analgésico. Para náusea, ele é antiemédico. Tem pesquisas comparando ele com o... Eu vou falar o nome comercial, porque eu não lembro o nome do produto. É o Vonal, ondansetrona, né? Comparando o THC com o ondansetrona, o efeito foi o mesmo, e com muito mais efeito, menos efeito colateral. Então, relaxante muscular, falei da espasticidade do AVC, né? É o THC. Sintomas motores do Parkinson, é o THC, gente, não vai ser o CBD. Então, o THC aqui vai ser muito bem-vindo para essas patologias, né? Claro que ele vai ser o responsável por esses efeitos psicotomiméticos. E em doses altas, inclusive, ele pode ser ansiogênico. Segurança é iniciar com uma dose baixinha, aumentar devagar, iniciar o uso de noite, porque a pessoa vai estar em casa.
cuidar, saber uma anamnese muito bem feita, né? Saber da vida pregressa do paciente, se já usou, como é que foi a experiência. Então, o uso da cannabis aqui precisa ser bem individualizado, e quando a gente vai falar de THC, um cuidado um pouquinho maior que o CBD. Já o CBD é zero psicoatividade, ele é ansiolítico, ele vai ser um potente anticonvulsivante. Para epilepsia, minha primeira opção vai ser o CBD, neuroprotetor, modulador inflamatório, e aqui, ó, uma observação bem legal. Ele antagoniza os efeitos psicotomiméticos do THC. Eu tenho uma gominha que ela tem 10 miligramas de CBD e 10 miligramas de THC. O THC vai me ajudar para analgesia. Eu uso ela muito para paciente com dor. E como ela tem CBD na mesma proporção, ela não deixa dar aquele efeito psicotrópico, né? Ela não vai deixar a pessoa ficar muito chapada. Pode ficar chapado, gente, atenção. THC pode chapar, né? Por isso que aqui a gente tem que ter um cuidado. Agora, também uma reflexão. Quando a gente fala de tratamento paliativo, uma pessoa que está com grau 10, talvez a psicoatividade seja até bem-vinda. A pessoa ficar ali se sentindo bem, sem dor, é melhor do que ela estar com uma dor insuportável à base de morfina. Então, a gente tem que colocar na balança quando que eu vou usar o THC, quando que eu vou usar o CBD. Agora, o CBD é extremamente seguro, inclusive para pediatria, ele não tem baixíssima toxicidade. Se tiver efeito colateral, vai ser o sono e no início. Não tem problemas de psicoatividade com o CBD. E aí tem outros canabinoides que também estão presentes na planta, que têm apresentado grandes potenciais terapêuticos. O meu queridinho do momento é o CBG, que é o canabigerol. Aqui ele pode também ter um efeito analgésico muito legal, ele vai melhorar a fadiga, vai melhorar a questão da disposição, para mulheres em menopausa, melhora o brain fog, melhora o foco. Adulto com TDAH, cognição, foco, é o CBG. Então, o CBG é muito bem-vindo para isso. Canabicromeno, que é o CBC, anti-inflamatório super potente. Aqui os esportes estão focando muito em produtos de CBC para recuperação muscular de atletas de alta performance. E o THCV, que é aquele que eu falei que está sendo pesquisado agora e já tem respostas para ser... estão chamando ele de Monjaro natural. Eu não chegaria nesse nível, gente. Eu já provei, eu nunca usei Monjaro, mas eu já usei o THCV, ele não tira o meu apetite, mas ele tira aquela vontade de comer a mais. Tu se sente saciada com um pratinho pequeno. Gostei do THCV, eu acho que ele vai ser muito bem utilizado, por exemplo, para desmame dessas canetinhas, que hoje todo mundo usa, né? Todo mundo está usando Monjaro, Ozempic, depois vai parar de usar, vai engordar tudo de novo. E aí talvez o THCV seja ótimo para fazer esse desmame. Alguma dúvida sobre os fitocannabinoides que também estão presentes na planta? Não é dúvida, não, mas é só por causa do horário, tá? Infelizmente. Por isso que eu ia falar do horário. Deixa eu só ver se alguém que está acompanhando quer fazer alguma pergunta. Fábio, Lia. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que elas não estão ouvindo. Hã? Então tá, pode continuar. Então, aqui eu fiz uma apresentação dos canabinoides, para a gente já começar a se familiarizar, né, os principais, aqueles que a gente já tem pesquisas e já tem algumas evidências. Então, CBD e THC são os mais pesquisados, canabidiol e tetraidrocannabinol. O CBG, que é o canabigerol, o CBN, eu ainda não falei do CBN, né? O CBN, que é o canabinol, ele tem um poderoso efeito sedativo. É ele que vai me ajudar a promover a indução do sono. Tem muito paciente com insônia. Insônia tem sido uma queixa bem frequente nos consultórios. E o CBD me ajuda com o sono porque ele promove relaxamento e regula o ciclo circadiano. Mas o CBD não me induz o sono. Eu uso o CBD de noite, ele não me dá sono. Agora, o CBN induz o sono. Então, quando a gente está falando de paciente com insônia, tem diferentes tipos de insônia, né? É insônia de indução ou insônia de manutenção? Porque tem paciente que deita e dorme,
mas acorda 2, 3 horas da manhã e não consegue dormir mais. É a manutenção do sono. E tem paciente que não consegue dormir, que ele deita, rola para um lado, rola para o outro e não consegue pegar no sono. Então, o CBN para esse paciente de insônia, ele é muito bem-vindo. Eu tenho uma gominha que é CBD, THC, CBN, melatonina, camomila e L-tenina. Essa gominha ela vai me ajudar a relaxar, induzir o sono e manter o sono. É um boa noite Cinderela. Óbvio que é uso noturno, né? Eu não vou acordar e tomar minha gominha, porque eu vou dormir dirigindo. Né? Agora eu tomo ela, eu iniciei tomando 1/4, depois eu tomei metadezinha, esse dia eu tomei uma. Só perguntei para o meu marido se ele ainda ia fazer alguma coisa, se eu podia apagar a luz. Ele falou, eu vou escovar o dente, não sei o que na cozinha. Eu falei, tá bom. Virei para o lado. Gente, foi só o tá bom, virei para o lado. Acordei no outro dia. Se ele foi na cozinha, se ele escovou o dente, não sei, nem vi. Porque assim, dorme mesmo. E não é aquele sono de medicamento que a gente, na verdade, apaga, mas não tem um sono reparador. É muito frequente quem usa, principalmente os da família Z, né, um Zolpidem, acorda com ressaca. Dormiu, mas não entrou no sono RM, não teve um sono profundo, acorda cansado. Acorda, às vezes, mais cansado do que dormiu. Fora os relatos que a gente ouve, né, de Zolpidem, de paciente que chega a acordar de noite e comprou, não teve um que comprou um boi naqueles leilões de madrugada, quando acordou de manhã, ele tinha comprado uma vaca no leilão e nem lembrava. Paciente que levanta, vai para a cozinha e come tudo que tem na geladeira e volta a dormir, nem sabe, foi ele que comeu. Então, o Zolpidem, ele é um hipnótico, né? E não, na verdade, um relaxamento que a pessoa vai se acordar se sentindo bem. Fora que tem efeitos colaterais, é uma droga que causa dependência. Quando ele chegou, a promessa era que não causava dependência. Hoje tem pacientes que estão usando 30 comprimidos de Zolpidem. 30, gente. Então, como é que chegou nesse ponto e como que a gente vai tirar o paciente dessa medicação? Então, a cannabis é excelente para tirar de Zolpidem, para tirar de outros benzodiazepínicos e principalmente a questão dos hipnóticos. O canabicromeno, que ele vai potencializar os outros canabinoides, aqui é bem importante também, a planta, ela tem chamado o efeito comitiva, ou entourage effect. Um canabinoide ajuda a potencializar o efeito do outro, é a sinergia da planta. Por isso que o óleo que a gente mais indica e o que mais sai é o full spectrum, que é a extração da planta inteira. Eu vou ter tudo isso lá dentro, ou seja, eu vou ter a orquestra inteira tocando, um pouquinho de cada. O meu óleo que mais sai é um óleo rico em CBD, então ele vai ter uma alta potência em canabidiol, mas ele vai ter um pouquinho de THC, um pouquinho de CBG, um pouquinho de CBN, porque ele vai me ajudar como um todo nessa sinergia. Tem várias pesquisas, e a mais importante é de um pesquisador de São Paulo, é Fabrício Pamplona. Ele verificou que a planta, quando ela está como um todo, um óleo full spectrum, traz resposta com doses menores do que um CBD isolado. Então, eu vou usar menos óleo full spectrum do que eu usar só a molécula isolada do CBD, exatamente por esse efeito comitiva, por essa sinergia. Principais ações, né? Então, CBG, já falei que é o meu queridinho, foco, atenção, mulheres perimenopausa, aqui é super bem-vindo. Eu tive um aumento de apetite, mas foi só nas 2 primeiras semanas, depois equilibrou, mas é bom dar uma atenção. Estava falando com uma mãezinha agora, que é uma criança autista, diz que ela sai toda hora no corredor para saber se ela pode comer doce, que ela quer comprar doce. Eu falo, é o CBG. Ela está ficando com fome e sai atrás do doce, né? O CBN, que é para sono, relaxamento, o canabicromeno, neuroproteção e dor, o THCV, que é esse que está sendo estudado agora para controle de apetite. Nosso principal canabinoide, o que tem mais pesquisa, o que tem mais evidências, o que é extremamente seguro e que pode abranger a maioria das patologias, é o canabidiol. Aqui o canabidiol ele vai ter um perfil de segurança extremamente calmo, tranquilo, você pode prescrever sem ter medo de reações adversas. Não é intoxicante, ansiolítico, anticonvulsivante, anti-inflamatório, neuroprotetor. Aqui eu consigo usar na pediatria, consigo usar também na questão da geriatria. Vai ter interações medicamentosas, acho que isso a gente deixa para uma outra aula, porque a parte de interação também é bem complexa,
principalmente quando a gente fala do THCV, mas o CBD aqui ele é muito tranquilo, ele é muito seguro e já tem bastante pesquisa. THCV, tetraidrocannabinol. É o composto psicoativo. E todo mundo fala, o CBD não é psicoativo, o THC é psicoativo. Na verdade, os dois são psicoativos na medida que os dois agem no cérebro, mas o THC é o que dá o efeito psicotrópico, né? Mas ele também tem benefícios terapêuticos, e aqui quando a gente falar de dor, a dor precisa do THC. Eu não posso falar de fibro sem colocar um pouquinho de THC. Um pouquinho de THC eu vou ter que colocar, pelo menos iniciar. Se a pessoa já responder a um full spectrum com 0,3 de THC, tá ótimo. Mas talvez eu precise subir esse THC. Talvez eu precise de mais THC. Sintomas motores do Parkinson, Alzheimer, espasticidade, AVC, THC vai precisar aparecer. O THC aqui também ele é bem comum, gente, para quem está fazendo quimioterapia, né? Porque acaba pegando os efeitos colaterais da quimio. Quem está fazendo quimio tem muita náusea e vômito, então ele é antiemético. Quem está fazendo quimio não tem apetite, ele vai estimular o apetite, e ainda a questão da dor do câncer, que dependendo do tipo de câncer, a gente sabe que tem dores que são dilacerantes, e o THC que traz, então, esse alívio, né, para esse sofrimento. Então tá, eu vou te cortar mais um pouquinho. Falta só um minutinho para a gente terminar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tu quer, Lia? Tá, abre teu microfone, então. Abriu? Dá para me ouvir? Eu tenho uma curiosidade de saber se os médicos... A minha dificuldade é com os médicos, né? Que meu reumatologista, eu já venho... prazer em conhecê-la, Daiane, e os demais também. A Andréia, eu conheço já, ela que me ajuda bastante com a parte da fibromialgia. E as outras coisas que eu tenho também. Eu já conheço ela há um tempão. A dificuldade é dos médicos receitarem, né? E eu tenho um reumatologista que me atende desde 2017, e há uns 3 anos eu venho pedindo para ele me receitar, né? Por causa da fibromialgia, a artrose, os problemas que eu tenho na coluna, nos ombros, nos cotovelos, e eu tenho alguns transtornos psiquiátricos também. E escutando toda a explicação, para ver como a gente não entende nada, né? Existem vários tipos de cannabis e cada um é mais feito em uma área, né? Eu fiquei admirada, é incrível. E eu tenho todas as situações. Meu pensamento é, primeiro, que o médico não aceita me receitar. E a segunda é que eu tomo pregabalina e duloxetina, né? Eu que tenho que comprar para fibromialgia. E eu estou há 2 anos para mais já pedindo na Defensoria Pública medicação, e eles não aceitam. E como é que eu iria fazer para pagar o THC? Essas medicações aí, o canabidiol, ele é bem caro, né? Por isso que o médico disse para mim que ele não vai receitar, porque primeiro que o SUS não vai liberar, e segundo que se eles não liberarem pregabalina, duloxetina, eles não vão liberar o canabidiol. E o canabidiol disse que não vai resolver tudo que eu tenho. Mas, escutando a sua explicação, abrange todos os meus problemas. Resolve boa parte, não é? Bah! Lia, então, assim, primeiro, sobre os médicos, né? A bem da verdade é que menos de 2% dos médicos hoje prescrevem cannabis. E não prescrevem porque não conhecem, ninguém estudou isso na faculdade, né? Então é algo recente. O sistema endocannabinoide, ele foi descoberto na década de 90, então para a medicina é algo muito novo. Não tem nas faculdades uma disciplina falando de cannabis, eles não estudaram cannabis. E como a gente viu, a cannabis é um mundo de coisas que precisa parar e estudar. E o médico não se sente seguro. O que é que ele estudou na faculdade? Ele sabe muito bem como te prescrever a pregabalina, né? Ele vai saber como manejar uma droga que já é do dia a dia dele. Aqui ele não conhece. Conhece a questão de ser caro. O caro
Eu vou colocar um depende aqui, né? Eu sei que para a realidade do Brasil ainda é caro, mas eu tenho um frasco de 3.000 mg com 1.500 gotas, que custa R$320. Claro que vai depender da dose, mas se eu tomar 10 gotinhas de manhã, 10 gotinhas de noite, esse frasco vai durar mais de 2 meses. Então, o tratamento vai sair R$170. Será que é caro? Às vezes é muito mais caro o tanto de medicamento que usa acumulativo, né? Então, e do SUS fornecer ou não fornecer? Aí realmente é uma incógnita. O que precisa é ter um laudo muito bem feito. O médico precisa colocar no laudo que já fez o uso de várias terapias e que não teve resultado, e que está fazendo uso da cannabis e que teve os seguintes resultados: melhorou a dor de 9 para 4, melhorou o sono, melhorou o humor, está com disposição, saiu de um quadro de depressão. Então, ele mostra no relatório a melhora que trouxe para o quadro do paciente, que já usou todas essas medicações, e todas essas medicações não serviram, está usando essa, e essa está melhorando. E aí vai muito do entendimento do juiz fornecer ou não, sabe? Porque como não é um produto que está incorporado no SUS, não está na lista dos produtos que são fornecidos, a negativa é quase que uma regra. Mas se tiver um laudo bem feito, e a gente entra na Justiça Federal, colocando como polo União, Estado e Município, que aí tem os 3, pode ser que consiga. Pode ser. Eu não tenho como dizer assim, consegue, não consegue. Desculpa, mas está quase fechando o tempo, gurias. Vocês ficam falando até fechar, daqui a pouco cai, tá? Não, então vou assim. A gente pode falar depois da judicialização, eu acho que a gente tem que focar exatamente no SUS. O ideal é esse debate acontecer. Se conseguir realmente colocar isso no município, seria muito bom. Às vezes consegue até através de comissões, colocar através de uma emenda parlamentar que destine uma verba para adquirir. Tem algumas comissões que conseguem assim, mas é da questão do médico. Se o médico já não prescreveu, a minha sugestão é muda de médico. Né, porque a gente fica batendo ali na tecla 1, 2, 3, 4 vezes. A minha sogra fez isso também várias vezes com o médico dela. De tanto insistir, ele prescreveu, mas ele prescreveu para ela. Ele nunca recebeu a minha representante, que já tentou marcar com ele, ou seja, ele não quer saber de cannabis. E tá tudo bem, gente. Acho que a demanda está vindo, e está vindo dos pacientes para os consultórios. Ou o médico aprende, ou ele vai perder o paciente. E aí eu acho que é uma escolha de cada um, né? A liberdade de cada um. Não quero trabalhar com a cannabis porque eu não me sinto segura, eu não conheço, tudo bem. Se ele quer conhecer, hoje já tem muitos caminhos para se profissionalizar, já tem pós-graduação de cannabis, tem mentoria de cannabis. Eu fui autodidata em cannabis, mas tem 10 anos que eu estudo cannabis, mas aí é da escolha de cada um. Hoje já tem bons médicos no Rio Grande do Sul que prescrevem. Então tá, quero te agradecer, Daiane, tá? Daí a Elia vai ter um próximo encontro também, daí eu te mando o link, tá? Para te continuar acompanhando. Eu não pude participar do primeiro, né? Mas eu gostei muito, achei muito bom, tá? Muito obrigada, então, pela tua participação. Eu agradeço também por terem me convidado, gostei muito da palestra. Tá bom. Obrigada, Elia, tudo de bom. Tchau. E nos encontramos, então, na próxima segunda, gente. Tchau. Tchau, tchau. Que faz para sair aqui. Combinadinho. Daí eu vou gravar. Estava gravando. Você está gravando? Ah, disse que ele estava. Não dá? Não tinha mesmo, não estava gravando? É verdade.